Bom dia, estamos começando o Jornal 121 News e hoje iremos abordar o tema da Guerra do Vietnã. O Vietnã é localizado no continente asiático, mais precisamente na Indochina. Possui mais de 84 milhões de habitantes e até hoje, aconteceu há 42 anos atrás, e até hoje nós lembramos da famosa Guerra do Vietnã. Esse movimento surgiu logo após a divisão territorial vietnamita, que se dividiu entre os países do norte comunistas e o país do sul capitalista, tentando seguir o exemplo dos países ocidentais. O Vietnã do Norte, juntamente com as guerrilhas comunistas do Vietnã do Sul, são chamados mais tarde pelos Estados Unidos de Vietcongs. Esses países se juntam para derrubar o regime do Vietnã do Sul, mas o primeiro-ministro Ngo Dinh Diem instala uma ditadura militar e faz a reunificação. Em 1961, os Estados Unidos participam do conflito indiretamente, ajudando com dinheiro e treinamentos militares. A partir de 4 anos, os Estados Unidos passam a agir diretamente no conflito, após de vários ataques vietnamitas nos navios de tropas norte-americanas. Assim, as tropas americanas dão sucessivos ataques aos norte-vietnamitas, ao comando do presidente Johnson. O exército Vietcong não se deixou assustar, resistiu bravamente aos exércitos americanos. Os exércitos americanos carregavam as seguintes coisas: metralhadora, munição, sinalizador, comida, cantil com água, remédio e outras coisas mais. Após uma caminhada de 3 horas na floresta, o primeiro batalhão americano atinge uma clareira e procura por posições defensivas. Repentinamente, Vietcongs aparecem em posições de tocaia, nas árvores e arbustos, atirando, assustando os americanos, tentando se proteger, atirando contra as árvores. Não dava para ver nenhum Vietcong, porém as balas disparadas por eles cortavam a vegetação e o corpo dos soldados americanos. Caralho, Felipe. Além de se camuflar nas árvores, os Vietcongs fizeram uma espécie de mini túneis para se esconder dos americanos e também para cuidarem dos feridos. Os americanos não tiveram nem dó nem piedade dos Vietcongs. Assim que eles descobriram esses túneis, além de jogar bombas ali, jogavam também gases extremamente ofensivos à saúde. Para se ter uma ideia da quantidade de explosivos usados pelos americanos na Guerra do Vietnã, essa quantidade supera 3 vezes a quantidade de explosivos usados na Segunda Guerra Mundial. Para lidar com o poder de camuflagem dos Vietcongs, os Estados Unidos resolveram apelar para o lado químico, jogando vários produtos ali. Para se ter uma ideia, foram jogados aproximadamente 72 milhões de produtos químicos sobre as florestas vietnamitas. Um dos produtos químicos mais usados pelo exército americano foi o agente laranja. Com helicópteros, o exército americano passava por cima das florestas e ali jogavam grande quantidade do agente laranja. Esse agente, ele corroía as folhas, fazendo com que os Vietcongs que ali estavam escondidos aparecessem. O ruim é que esse agente não só contaminava o meio ambiente, mas também a pele das pessoas. E esse agente, ele vem destruindo lares até hoje, porque ainda tem resíduos deles nas florestas. E também não só os Vietcongs foram atingidos, várias pessoas dos Estados Unidos até hoje que participaram dessa guerra têm filhos que muitas vezes nascem com síndrome de Down ou alguma deficiência na pele. O mais conhecido recurso utilizado pelas tropas americanas contra seus inimigos Vietcongs foi uma arma química chamada napalm. Agora estaremos com a entrevista com a nossa química Gabriela, onde ela vai explicar melhor o que acontece com o uso dessa arma. Gabriela, conte-nos sobre esse tal de napalm. Napalm era uma mistura de petróleo com reagentes químicos. Um desses reagentes químicos era fósforo branco.
Quando a pessoa era atingida, ela tinha queimaduras de terceiro grau. A metade das pessoas que foram atingidas morreram. Obrigada. É com você, Jair. Quando o Vietcong era capturado, ou ele era torturado ou ele era morto. Uma das torturas era afogar o mesmo dentro de um recipiente com água e outro soldado espancando suas costas. Quando eram 2 Vietcongs, eles fingiam matar um para que o outro revelasse as táticas de guerra. A guerra continuou e as perdas humanas também. Então a sociedade norte-americana pressionava o governo para o fim da guerra. Com essa pressão, em 1973, o atual presidente da época, Richard Nixon, assinou o contrato de cessar-fogo com o governo vietnamita. Em 1974, os Vietcongs lançaram uma grande ofensiva. Em 1975, as tropas revolucionárias ocuparam a cidade de Saigon. Nesse confronto, o Sul rendeu-se incondicionalmente. Aproximadamente 2 milhões de Vietcongs morreram e 57 mil de americanos também. Uma das fotos mais importantes e mais lembradas desse período é a da garota Kim Phuc, nua, fugindo de sua cidade que estava sendo atacada com o napalm. Nossos repórteres foram lá no Canadá, onde ela está morando agora, e fizeram uma entrevista com ela. Conte-nos como foi essa prática experiência. Quem te levou para o hospital e quanto tempo você passou por lá? E hoje, o que é que você tem para dizer ao mundo? Depois de longos 11 anos de guerra, os Estados Unidos foram obrigados a se retirar do Vietnã. E ali foi marcada a primeira derrota dos Estados Unidos numa guerra militar. Hoje, as consequências ainda perduram para os dois lados, só que mais dolorosamente para os vietnamitas. O 121 News fica por aqui. Bom dia. Um bom final de semana. E até amanhã. Turn, 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 turn.